Olá, sejam bem-vindos à aula 17 do nosso curso Aprenda JavaScript. Nessa aula eu quero falar sobre funções e métodos. Bom, vou repetir mais uma vez, que eu já disse algumas vezes, que funções são objetos. Só existe um tipo, além dos 7 tipos primitivos, que é o tipo objeto. Então, tudo que não é um tipo primitivo, no fundo, é um objeto. Agora nós vamos poder mostrar o que isso significa, que funções são objetos. Então, temos aqui um exemplo, declaramos uma função, isso aqui é uma declaração de função, function acenar, e nós temos type of acenar, vai aparecer function, não vai aparecer object, apesar que função é um objeto, mas é um tipo diferente de objeto, mas nós vemos que ele é um objeto porque ele tem propriedades e nós podemos adicionar novas propriedades à função. Nós temos, por exemplo, acenar.name. Name é uma propriedade das funções e retorna o quê? Retorna o nome da função. No caso, acenar, porque o nome dela é acenar. Se for uma função anônima, atribuída a uma variável, vai retornar o nome da variável. E nós podemos também adicionar novas propriedades. Nada me impede de colocar acenar, que é o nome da função, ponto, qualquer identificador válido, ponto aceno igual ao olá. Vou vir aqui, se eu quiser recuperar o valor associado a esse nome, acenar, nome do objeto, ponto, aceno. Isso aqui vai logar no console, olá. E eu posso atribuir novas propriedades a uma função. Isso é algo que talvez você não use muito frequentemente, você atribuir propriedades a uma função. Mas é bom saber que funções são objetos. E aí, quando a gente tem aquela função, aquele objeto global number, nós podemos utilizar como função number de alguma coisa, ele vai tentar converter o que está dentro do parênteses para um número, porém esse mesmo number tem propriedade, number, ponto, e aí nós já vimos propriedades do number e métodos do number. Falando em métodos, o que são métodos? Métodos são valores daquele par nome-valor, que são funções. Quando o valor de uma propriedade é uma função, a gente não diz que é uma propriedade, mas sim que é um método. Ou seja, métodos são pares nome-valor de objetos que podem ser invocados. Então, como é que a gente declara um método de um objeto? Bem simples. Nós temos aqui um objeto, person, estou usando um literal de objeto, e um par chave-valor, ou nome-valor, o valor é uma função. Então, aqui temos acenar, function, abre e fecha parênteses, uma função anônima, console.log. Isso aqui é um método desse objeto person. Agora, se eu tenho um método, eu posso invocá-lo. Assim, da mesma forma como eu invoco uma função, person.acenar, abre e fecha parênteses. Temos que lembrar aqui do abre e fecha parênteses. Aí aparecendo, vai no console, esse método ele loga no console olá, então o resultado de person.acenar vai ser olá no console. Eu vou falar brevemente nessa aula sobre tease, depois eu vou falar mais sobre isso. Tease é uma forma de nos referenciarmos ao objeto aonde estamos declarando uma função. Então nós temos aqui esse objeto person, com duas propriedades e um método, né? Nome, João, sobrenome, Moraes, acenar. Se eu quiser acessar as propriedades desse objeto dentro de um método, eu posso usar tease, este objeto, ponto, o nome da propriedade, no caso nome, e aqui tease, ponto, sobrenome. Então, quando eu executar o acenar, ele vai ser um console.log de olá, tease.nome é João, tease.sobrenome é Moraes. E uma coisa que confunde um pouco é que o tease só tem esse comportamento quando for uma expressão de função. Ele não tem este mesmo comportamento quando utilizamos funções seta. O que eu quero dizer com isso? Vamos refazer esse exemplo utilizando uma função seta. A gente pode utilizar a função seta como métodos. Porém, aqui se eu colocar tease.nome e tease.sobrenome, vai aparecer undefined e undefined. Por quê?
Porque o tease não tem o mesmo comportamento em funções seta que ele tem em expressões de funções. Isso é bom ou isso é ruim? Depende do que você quer fazer. Então, é bom ficar claro isso, que até pouco tempo atrás a gente utilizava muito tease no framework React, e aí tinha uma confusão, às vezes utilizava função seta, às vezes utilizava expressão de função e tinha um comportamento diferente, a pessoa não entendia por quê. Por isso, por causa do comportamento do tease. E a gente vai voltar a ver o tease mais para frente em uma próxima aula. E, por fim, a gente pode declarar métodos em objetos de uma forma mais compacta, ao invés de colocar acenar function, posso colocar direto aqui como se fosse uma função, acenar, abre e fecha, parênteses, e aqui dentro do corpo eu coloco a função que eu quero e eu posso executar ponto acenar. Então isso aqui simplesmente não é uma terceira forma, é uma forma mais compacta de escrever um método com uma expressão de função.